Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estava achando meio escuro aqui. Quero hoje, juntamente com você, poder estar fazendo um breve comentário sobre 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 44. Na verdade, nós estamos quase encerrando esse livro, né? Vamos ver aqui então. Diz assim: semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Bom, meus queridos, aqui está muito claro, né, que ele tem falado até agora a respeito de um mesmo assunto, afirmando que haverá ressurreição, que esse nosso corpo físico que temos, o corpo natural, o corpo animal, né, ele é um corpo corrupto, ele é um corpo que envelhece, um corpo que cria cabelo branco, um corpo que, na medida que os anos vão passando, ele vai tendo dificuldades para se manter. Então ele é corrupto, ele já vai, ele parece que vai entrando um processo de degeneração, né, ao longo do seu envelhecimento, mas perdendo característica, perdendo um pouco, tendo dificuldade de executar as funções, e quando morre ele vai putrificar. Então é por isso que o corpo é corrupto, ele pode ser então estabelecido nesse contexto. Mas haverá um corpo espiritual. Interessante assim que corpo espiritual, vamos falar aqui que não falamos sobre isso até agora, esse corpo espiritual é um corpo que tem carne e osso. É um corpo que, quando Jesus falou para Tomé, Tomé pôde tocar ele. Então, é um corpo que não vai estar mais sujeito às leis da natureza, que conforme elas estão estabelecidas hoje. Jesus pôde estar naquele lugar e aparecer naquele lugar. Jesus pôde ser tocado, né? Então ele tem um corpo que pode ser tocado. Ele comeu, ele não precisa comer, mas se ele quiser comer, ele pode comer. Eu não tenho como explicar isso, né? Observe que esse corpo ele é então dominado pelo espírito. Ele está sujeito ao espírito, né? Não há mais uma força da corrupção governando ele. Então aqui estamos falando de um corpo espiritual. Aí diz assim, falando de um primeiro Adão e de um último Adão. Isso aqui pode parecer um pouco confuso, porque o primeiro Adão, é o homem que foi criado. Então o homem foi criado, né? Então lá teria a Gênesis, a criação de Adão. Então Adão é o primeiro homem e depois de Adão os homens foram se multiplicando então. E é só que aqui a palavra de Deus fala que dando a entender, falando do último Adão. Mas como que tem o último Adão se tem um monte de homens que ainda estão nascendo? Por que Cristo seria o último Adão? Olha, na verdade, porque em Cristo o homem estaria atingindo o seu alvo. Então, o homem foi criado por Deus para atingir esse alvo. A corrupção que entrou no mundo perverteu o plano do Senhor, mas em Cristo ele se consuma. Então, ele é o último Adão. Embora Adão continue tendo, pela genealogia, né, pela questão das pessoas se multiplicando no mundo, continua tendo, como que pudesse dizer logo abaixo, podemos até ler para ficar melhor para explicar, mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrenos. E qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Então observe que, ainda que existam homens, e vão existir, que trazem ainda, tal qual Adão, a imagem de Adão da corrupção, né, vencidos pelo pecado, em Cristo, que é o último Adão que atingiu o alvo que Deus desejava para os homens, ele passa então a ter a possibilidade de gerar muitos filhos para o Senhor. Quando acontecer a ressurreição, nós seremos como o Senhor. Só que até mesmo antes disso,
parte desse processo degenerativo que não está na carne, mas está na alma, no sentido de tudo aquilo que ela se perverte, pode ser santificado. Alguém pudesse fazer um questionamento, mas a santificação é completa? Certamente que não, né? Certamente que não, porque estamos sujeitos à corrupção. Mas, então, o que está dizendo aqui? Que naturalmente um homem nasce, assim como nasceu Adão, como figura da criação, ao desenvolvimento e o espiritual que Jesus Cristo vem depois, como o último Adão, assim também os homens nascem num nascimento que é um nascimento hoje carnal, né? O homem se faz, como disse aqui, o homem se faz alma vivente, né? Deus então fez Adão do pó da terra, sopra e ele se faz alma, sopra nas suas narinas, ele se faz alma vivente. Então o que nós podemos dizer? Que tal qual o Adão que foi criado, assim as características de Adão caído, elas são propagadas para todos os homens que vivem sobre a face da terra. Mas no momento hoje que alguém ele tem um encontro com Jesus Cristo e ele tem um novo nascimento, ele pode então começar a ser trabalhado pelo Espírito Santo já neste mundo, né, para ser livre do poder deste pecado, né? E posteriormente, nesse corpo glorificado, visto que ele estava morto, ou quem sabe, vamos ver depois amanhã, né? Com aqueles que vão ser arrebatados, mas nesse corpo glorioso, ressurreto que vai vir, né? Esse corpo espiritual, o homem vai estar livre da presença do pecado. Isso faz uma diferença tremenda, né? Então, totalmente governado pelo Espírito. E o que temos aqui? Assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos a imagem do celestial. Então, observe que há uma promessa que, com certeza, como Deus quer ter, como já falei antes, muitos filhos semelhantes a Jesus, nós vamos receber, com certeza, a ressurreição dos nossos corpos, quer dormindo ou quer vivos, como vamos ver amanhã. Mas, na verdade, falando isso, terminando aqui a leitura, e agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Quando está falando de corrupção aqui, está falando do homem de carne e sangue, do homem animal, do homem natural. Pastor, o homem está falando de um homem específico? Não, esse homem animal, esse homem natural é o homem, como Adão. Né? Um homem sujeito à corrupção, para pecar, para o corpo envelhecer, para o cabelo ficar branco, para ficar careca, sei lá, para perder os dentes, né, para não conseguir mais caminhar, ou seja, o corpo corrupto. E ainda que se faz totalmente corruptível no dia da sua morte, por causa do pecado. Então, a corrupção, ela não vai herdar a incorrupção. A incorrupção é esse corpo espiritual que nós falamos, que Deus vai dar a cada um. Embora exista uma semelhança, porque Jesus pôde ser reconhecido, uma semelhança, né, física, o corpo tem atributos completamente diferenciados, da mesma forma como Deus pode plantar uma semente, né, nos dá uma semente para plantar e dar um corpo completamente diferente para essa semente depois. Assim, o Senhor vai nos dar atributos completamente diferenciados, embora possa existir sim a capacidade de ser reconhecido, é o que apresenta na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, falando assim, então a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Sabe que tem uma coisa que pudéssemos falar aqui, que não está muito diretamente ligado, mas falando aqui que com certeza alguém já disse, está correto, né? Jesus Cristo só tem filhos, não tem netos. Então, observe que a nossa genealogia, ela, ainda que tenhamos servindo ao Senhor, nós temos filhos que estão em Adão, no primeiro Adão. Eles têm que se converter para se tornarem semelhantes ao último Adão, que é Jesus Cristo, de maneira que o novo nascimento traz a eles a condição de serem santificados também ao longo da sua vida, podendo, por meio da fé, receber todas as promessas que Deus nos fez em Cristo Jesus. Falando assim, então, se Deus quiser, amanhã nós estamos encerrando aqui esse capítulo e vamos para o 16.
Que Deus te abençoe. Se tem alguma pergunta, algum questionamento, algum acréscimo, por favor, faça nos comentários abaixo. Um abraço, fica na paz do Senhor.